O que a quebra da expectativa no olhar e a decisão de um cineasta pode representar na experiência da cinematografia contemporânea. Quando acompanhamos o desenvolvimento do trabalho de um autor em específico, certos traços estilísticos e temáticos se colocam em primeiro plano no exercício da análise e percepção. Mas existem lugares onde o gesto cinematográfico opera que se encontra numa espécie de zona cinza entre aquilo que remete à repulsa e o que desafia nosso olhar no local de espectador. É nessa condição que a cineasta Jennifer Kent se encontra. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Depois de lançar em 2014 o terror O Babadook, Kent fez uma espécie de caminho inverso no exercício da realização audiovisual. E ao invés de seguir na lógica da produção de obras que dialogam entre si a partir de determinados temas e estruturas formais, como a investigação sobre os traumas e fissuras psicológicas na vida contemporânea, ela buscou romper com a própria linha discursiva traçada até então. Esse é um gesto que nos permite pelo menos duas leituras, uma ligada à coragem de uma cineasta em assumir uma posição de corte com uma determinada linha por ela traçada a partir dos seus trabalhos prévios, e outra mais relacionada ao equívoco que o risco, assumido por ela mesma nesse caso, poderia a guiar. No centro disso tudo, parece estar o elemento da negação. Um sintoma disso pode ser analisado a partir do modo como Jennifer Kent escreveu e dirigiu The Nightingale, seu segundo longa-metragem lançado em 2018. A história do filme The Nightingale se passa em 1825 e ele é considerado um faroeste para alguns e um thriller de vingança para outros. Nele acompanhamos uma condenada irlandesa que trabalha como serviçal em um destacamento da força, comandado pelo tenente Hankins. E ela é conhecida como Nightingale, pois costuma cantar para agradar os militares e para aliviar as suas dores. E isso chama a atenção de Hankins, que a violenta constantemente. Na esperança de conseguir uma carta de recomendação que libertaria ela e a sua família, a jovem resiste às violências até que a situação foge do controle e seu filho e marido são vítimas de um crime brutal. Machucada e movida pela raiva, ela parte em uma jornada de vingança. Negar a experiência do cinema nem sempre significa dizer que um autor trabalhou contra si mesmo ou em detrimento de uma ideia. Muitas vezes seu desejo parte de uma necessidade de tentar novas abordagens para narrar o que ele pretende explorar. Mas que anseios e questões podem ter motivado Kent na condução do seu filme? Nesse drama histórico, a violência que figura ao longo de toda a história pode ser entendida como parte dessa inclinação que a diretora mantém em negar uma aproximação romantizada do lugar da mulher na história do western. Parte dessa romantização torna-se problemática principalmente pelo fato da diretora abrir mão da possibilidade de investigação de objetos valiosos para o cinema de mulheres, como a anatomia da subjetividade feminina e a contraposição da proposta anacrônica que coloca o faroeste como uma construção restritiva ao olhar de uma autora. No reforço contraprodutivo a essas posições, a diretora organiza as peças do seu filme de modo a validá-lo, infelizmente.
A perspectiva histórica do longa até reflete bem a atmosfera conceitual da historiografia australiana do século XIX. Juntos, o componente da direção de arte e do design de produção do filme refletem muito bem essa reconstrução da época, uma sobriedade que se ramifica e fortalece essa aba estética da narrativa da sua totalidade, é verdade. Mas quando analisamos os elementos conceituais do filme, percebemos que esse rompimento brutal com toda uma gama de problemas que a deslegitimam junto a essa cinematografia do futuro. Todos esses filmes que certamente se eternizarão pela maturidade com que eles tratam seu objetivo fílmico principal, o ser mulher. Nisso temos projetos que entendem o lugar da figura da mulher iconográfico estrutural. Uma prerrogativa que na contemporaneidade está muito bem representada pelas obras como O Retrato de uma Jovem em Chamas, Nunca Realmente às vezes Sempre, ou Ataque dos Cães. Algo que o filme de Kent infelizmente desconsidera amplamente. Afinal, de onde vem todo esse desejo de se ver em tela tantos estupros, socos, tapas, gritos e tantas outras inúmeras violências que testemunhamos contra a figura das mulheres nesse filme? De onde surge tudo isso? São questões que até poderíamos nos estimular à reflexão sobre tópicos específicos, como por exemplo uma suposta vida da exploração da maldade humana, não como uma ferramenta da moralização da vida, mas como uma característica reversa a esse estado violento na repercussão da experiência feminina. O problema de The Nightingale é justamente esse grafismo de todas as ações violentas anteriormente citadas. É o tipo de realismo que, ao mesmo tempo em que nos acende a um sinal de alerta desse cinema do desserviço, nos coloca diante da importância de nos colocarmos cada vez mais vigilantes na manutenção de uma reflexão sobre a nossa cinefilia. Um estado de percepção enquanto espectadores e de responsabilidade enquanto autores de cinema, com a sensibilidade naquilo o que vai para as telas.